O milagre que mudou a vida de Tatiane, quando a fé venceu a doença de Crabbe. Tatiane tinha apenas 28 anos quando recebeu a notícia que abalou sua vida. Sua filha de 2 anos, Sofia, havia sido diagnosticada com a doença de Crabbe, uma enfermidade degenerativa rara que destrói o sistema nervoso. Os médicos foram claros. Não havia cura, apenas tratamentos paliativos para amenizar o sofrimento. Ela pode viver mais alguns meses, talvez um ano, mas a qualidade de vida será muito ruim, disseram com frieza. Tatiane sentou-se no chão do corredor do hospital, com as lágrimas escorrendo sem controle. Como uma mãe poderia aceitar que sua filha, tão cheia de vida, fosse condenada a uma morte lenta e dolorosa? Os dias seguintes foram um turbilhão de exames, remédios caríssimos e noites em claro. O marido, Carlos, trabalhava como motorista de aplicativo, mas o salário mal dava para as despesas básicas. As contas médicas se acumulavam e a esperança se esvaía. Tatiane orava em casa, mas suas palavras pareciam se perder no ar. Até que um dia, exausta, ela desabafou com uma vizinha, Dona Maria, que há anos frequentava a Igreja Universal do Reino de Deus. Minhas filhas, você já levou sua dor para o altar? Lá Deus opera milagres que a medicina não explica, disse a senhora, segurando suas mãos com firmeza. Os pastores oram com unção, e o Espírito Santo age com poder. Não desista agora. No domingo seguinte, Tatiane entrou pela primeira vez na Universal. O culto já estava a todo vapor, os louvores eram vibrantes, as pessoas oravam com lágrimas nos olhos, e o pastor falava sobre a fé que move montanhas. Ela se sentou no fundo, com Sofia no colo, observando tudo com desconfiança e ao mesmo tempo um fio de esperança. Quando o pastor anunciou a corrente de oração convidando quem precisava de um milagre a vir à frente, Tatiane hesitou. Mas algo dentro dela a impulsionou. Com as pernas trêmulas, ela se levantou e caminhou até o altar, apertando Sofia contra o peito. O pastor a recebeu com um sorriso compassivo. Irmã, o que você precisa de Deus hoje? Perguntou, colocando a mão em seu ombro. Tatiane mal conseguia falar. Minha filha, ela tem doença de Crabbe. Os médicos disseram que não tem jeito. O pastor fechou os olhos por um instante, como se estivesse ouvindo uma voz divina. Então, com autoridade, declarou: Deus é maior que qualquer diagnóstico. Hoje essa doença vai quebrar em nome de Jesus. Ele ungiu Sofia com óleo consagrado e começou a orar em voz alta, impondo as mãos sobre a menina. Tatiane sentiu um calor estranho percorrer seu corpo, como se uma corrente elétrica a envolvesse. As pessoas ao redor também oravam, algumas em línguas, outras clamando por milagre. Naquele momento, o pastor anunciou uma fogueira santa na próxima sexta-feira, uma vigília de oração onde Deus operava maravilhas. Traga sua filha de novo. Não desista agora, disse ele, olhando nos olhos de Tatiane. Ela saiu da igreja com uma paz que não sentia há meses. Sofia, que antes chorava de dor com frequência, dormiu tranquila naquela noite. Os dias seguintes foram de luta. Tatiane e Carlos começaram a participar das campanhas de fé da igreja, a campanha dos 7 pães e 7 peixes, para a multiplicação de recursos, e a campanha do óleo de Israel, onde ela ungia Sofia todos os dias, declarando cura. Mesmo com pouco dinheiro, eles separavam o dízimo e as ofertas, confiante nas promessas de Deus. Se Deus é fiel, Ele vai nos sustentar, repetia Tatiane, mesmo quando a geladeira estava quase vazia. Chegou a noite da fogueira santa. A igreja estava lotada, o ar pesado de expectativa. Tatiane seguiu para a frente com Sofia nos braços, enquanto o pastor falava sobre o poder da fé inquebrantável. Muitas vezes Deus espera que a gente dê um passo além do que vemos para receber o impossível, disse ele, olhando diretamente para Tatiane. Então começou a oração de libertação. O pastor impôs as mãos sobre Sofia e clamou: Em nome de Jesus, eu quebro essa maldição. Saia a doença em nome do Senhor. Tatiane sentiu Sofia se mexer em seus braços. De repente a menina, que há semanas mal conseguia segurar a cabeça, levantou os bracinhos e balbuciou: Mamãe. O grito de Tatiane ecoou pela igreja. Ela falou. Minha filha falou. As pessoas ao redor começaram a louvar, algumas chorando. O pastor, com os olhos brilhantes, continuou orando: Glória a Deus. Esse é só o começo. Nos dias seguintes, Sofia começou a apresentar melhoras surpreendentes. Os espasmos diminuíram, ela passou a engatinhar e, em poucas semanas, deu os primeiros passinhos. Os médicos, atonitos, pediram novos exames. Os resultados mostravam uma regressão inexplicável da doença. Isso não tem explicação científica, admitiu o neurologista. Mas eu sei que foi Deus, respondeu Tatiane, com lágrimas de gratidão. Hoje Sofia tem 5 anos, corre e brinca e não apresenta mais nenhum sintoma da doença de Crabbe.
Tatiane e Carlos são dizimistas fiéis e servos ativos na Igreja Universal. Toda vez que sobem ao altar para dar seu testemunho, Tatiane repete a mesma frase: quando tudo parece perdido, Deus está preparando o maior milagre da sua vida. Não desista no meio do caminho. A lição que ela deixou para todos é poderosa. A fé não é a ausência de problemas, mas a certeza de que Deus já tem a vitória preparada para quem persevera. E na Igreja Universal, onde a oração é forte e a unção é real, nenhum impossível resiste ao poder de Deus. A vida de Sofia e de sua família se tornou um farol de esperança para muitas pessoas que passavam pela mesma dor. Um dia, durante um culto de libertação, uma mãe chamada Márcia, com o filho nos braços, se aproximou de Tatiane depois do testemunho. Seu filho, Lucas, de apenas 2 anos, também havia sido diagnosticado com a doença de Crabbe. Os médicos davam poucas semanas de vida para ele. Irmã, eu não sei mais o que fazer, disse Márcia com a voz trêmula, enquanto as lágrimas escorriam pelo seu rosto. Os médicos disseram que não há mais nada a fazer. Eu não quero enterrar meu filho. Tatiane abraçou-a com força e, olhando nos seus olhos, disse com firmeza: Márcia, eu já estive no seu lugar, mas Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Se ele fez por Sofia, ele fará por Lucas. Vamos orar agora mesmo. As duas se ajoelharam ali mesmo, no corredor da igreja, com o pequeno Lucas nos braços de Márcia. Tatiane começou a clamar em voz alta, lembrando a Deus das suas promessas. Outros irmãos se juntaram à oração, impondo as mãos sobre a criança. O pastor, ao ver aquela cena, subiu ao altar e começou a interceder com autoridade espiritual, declarando: em nome de Jesus, esta doença não terá poder sobre esta criança. O sangue de Cristo fala mais alto que qualquer diagnóstico. Naquela noite, Márcia levou Lucas para casa com uma paz que não sentia há meses. No dia seguinte, ela retornou à igreja com uma notícia que deixou a todos emocionados. Lucas havia começado a reagir a estímulos, algo que não fazia há semanas. Os médicos, surpresos, pediram novos exames. E assim como com Sofia, os resultados começaram a mostrar uma melhora inexplicável. Dias se transformaram em semanas, e as semanas em meses. Lucas, que antes mal conseguia mover os braços, começou a engatinhar, depois a dar os primeiros passinhos. Os neurologistas, perplexos, disseram que era um caso fora de qualquer curva estatística. Mas Márcia, assim como Tatiane, sabia a verdade. Era a mão de Deus agindo mais uma vez. Hoje, Lucas tem 4 anos e, assim como Sofia, não apresenta mais sinais da doença. Márcia e seu marido se batizaram nas águas e se tornaram servos fiéis na obra de Deus. Sempre que podem, as duas famílias se reúnem para louvar a Deus juntas, porque sabem que foram resgatadas do vale da sombra da morte pela mesma mão poderosa. E assim, a cada culto, a cada testemunho, a fé de muitos é avivada. Porque na Igreja Universal não são apenas histórias que se repetem, são milagres que se multiplicam. Cada vida transformada se torna uma prova viva de que, quando o homem diz, é impossível, Deus responde, para mim tudo é possível. E a mensagem continua ecoando nos corações. Não importa quão escura seja a noite, a luz de Deus sempre brilhará mais forte. Basta acreditar. Na mesma congregação onde Lucas e Sofia receberam seus milagres, uma jovem chamada Ana Clara chegava todos os domingos com o coração apertado. Ela tinha apenas 22 anos, mas carregava um peso que parecia esmagar sua alma. Há 3 anos, um acidente de carro havia tirado a vida de seu noivo, Daniel, apenas um mês antes do casamento. Desde então, Ana Clara vivia entre lágrimas e perguntas sem resposta. Por que Deus permitiu? Como seguir em frente sem Ele? Será que algum dia vou sentir paz de novo? Os irmãos da igreja oravam por ela, mas a dor era tão profunda que às vezes ela mal conseguia levantar as mãos para louvar. Até que em um culto de quarta-feira, o pastor fez um chamado especial. Tem alguém aqui que está preso no passado? Que acha que Deus esqueceu de você? Venha ao altar, porque hoje é o dia da sua libertação. Ana Clara hesitou, mas algo dentro dela a impulsionou a se levantar. Com as pernas trêmulas, ela caminhou até a frente, onde o pastor impôs as mãos sobre sua cabeça e começou a orar com autoridade. De repente, uma paz inexplicável encheu seu coração. Não foi como ela imaginava, não houve vozes do céu nem visões. Mas, de um jeito que só Deus poderia fazer, Ana Clara sentiu como se uma mão invisível tirasse um véu pesado de sobre seus ombros. As memórias de Daniel ainda doíam, mas agora vinham acompanhadas de uma certeza: ele estava em paz, e ela também poderia ser. Naquele momento, ela ouviu em seu espírito: filha, eu nunca te abandonei. Seu luto tem limite, mas o meu amor por você não. Nos dias seguintes, Ana Clara notou algo estranho. As lágrimas ainda vinham, mas não a sufocavam mais.
Ela começou a sorrir sem culpa, a ajudar nas campanhas da igreja, a cantar nos corais. Um domingo, enquanto distribuía folhetos na rua, conheceu um rapaz chamado Rafael, que também havia perdido um ente querido e encontrava consolo na fé. Eles começaram a conversar, a orar juntos e, com o tempo, Deus foi restaurando não só o coração de Ana Clara, mas também seu sonho de construir uma família. Hoje, ela e Rafael são casados e servem na obra de Deus lado a lado. Sempre que testemunham, Ana Clara conta como o Senhor a tirou do luto e lhe deu uma nova história. Eu achava que minha vida tinha acabado naquele acidente, ela diz, com os olhos brilhando, mas Deus mostrou que onde o homem vê um fim, ele vê um recomeço. E assim, naqueles bancos da CCB, entre cânticos e orações, mais um milagre se juntava à lista dos que já haviam acontecido ali, porque a igreja não era apenas um lugar de cultos, era um hospital de almas, onde Deus operava o impossível todos os dias. Cada vida curada, cada coração restaurado, cada família reunida era como um grito de vitória contra as trevas, provando que quando a fé encontra a graça, não há cadeia que não se quebre, não há dor que não se transforme em alegria. E a mensagem continuava a mesma, ecoando mais forte a cada testemunho: Deus não muda. Ontem fez, hoje faz e amanhã fará novamente. Basta crer. A vida de Marisa mudou completamente depois daquele dia. O que antes era uma rotina de dor e desespero, agora se transformava em uma jornada de gratidão e propósito. Os médicos ainda se espantavam quando a viam caminhar pelos corredores do hospital, sem sequer uma marca do acidente que quase a tirou da vida. Isso não tem explicação médica, confessava um deles, balançando a cabeça, enquanto ela sorria e respondia com calma, mas tem explicação divina. Na CCB, ela não se contentou em apenas receber o milagre. Quis ser parte daqueles que levavam a esperança a outros. Começou a visitar enfermos, a orar por quem estava desanimado, a contar sua história em cultos e reuniões. Cada palavra sua carregava um peso sobrenatural, porque não era só um testemunho, era uma prova viva de que Deus ainda age com poder. Um dia, durante uma campanha de oração na igreja, uma mulher chamada Lúcia se aproximou dela, com os olhos cheios de lágrimas. Irmã, meu filho está nas drogas há anos. Já tentei de tudo, mas nada adianta. Só Deus pode salvá-lo agora. Marisa abraçou aquela mãe desesperada e, com a mesma fé que a tinha levantado de uma cama de hospital, disse: Deus vai tocar no coração dele. Não desista. Vamos orar juntos. E oraram. Não uma nem duas vezes, mas todos os dias, até que numa noite de culto, o jovem apareceu na porta da CCB, magro, com olheiras, mas com um brilho diferente nos olhos. Mãe, eu não aguento mais essa vida. Quero mudar, disse ele, chorando. E ali, entre abraços e lágrimas de alegria, mais um milagre se confirmava. Porque a CCB não era só um lugar onde as pessoas iam buscar ajuda, era um lugar onde a ajuda de Deus chegava antes mesmo que pedissem. Os obreiros, sempre atentos, o acolheram com amor. O pastor orou por ele, e a igreja inteira se uniu em jejum e intercessão. Poucos meses depois, aquele jovem que antes vivia nas ruas agora estava batizado, servindo a Deus e ajudando outros a saírem das mesmas trevas que o aprisionaram. E assim, como uma corrente de bênçãos, os milagres se multiplicavam. Cada vida transformada se tornava um instrumento para transformar outras. Marisa, que um dia pensou que seu fim havia chegado, agora via que Deus a tinha guardado para ser uma ponte entre a dor e a esperança. Quando eu olho para trás, vejo que tudo o que passei tinha um propósito, ela costumava dizer, com a voz firme e os olhos cheios de luz. Deus não nos tira das batalhas só para nos livrar do sofrimento, às vezes, Ele nos deixa passar por elas para que depois, possamos estender a mão a quem está afundando. E a igreja continuava de portas abertas, recebendo os cansados, os feridos, os que já não tinham mais forças. Porque ali, entre os cânticos de glória a Deus, e as orações feitas com fé, o impossível se tornava possível. Não por mérito de homens, mas pela graça daquele que disse: Eu sou o Senhor, que te sara. E a mensagem seguia ecoando mais forte a cada dia: Deus não mudou. Ele ainda ouve, ainda age, ainda transforma. Basta um coração disposto a crer. Era uma tarde de sábado quando a irmã Maria chegou à igreja arrastando mais do que o próprio corpo, carregava uma dor que parecia não ter fim. Há 3 anos os médicos haviam lhe dado um diagnóstico sem esperança, uma doença degenerativa que pouco a pouco lhe roubava os movimentos, a fala e até a capacidade de respirar sem ajuda. Os remédios já não faziam efeito, e os especialistas só balançavam a cabeça, dizendo que era questão de tempo. Mas naquela tarde, algo dentro dela gritou: vá até a igreja. Só lá você vai encontrar resposta. Ela entrou manca, apoiada em uma bengala que mal conseguia segurar,
enquanto as irmãs a recebiam com abraços apertados e lágrimas nos olhos. Não precisava dizer nada, todos já sabiam da sua luta. O pastor, ao vê-la, interrompeu o culto e chamou os obreiros. Vamos orar por nossa irmã. Hoje, o Senhor vai fazer o que só Ele pode fazer. O salão ficou em silêncio. Só se ouvia o choro abafado de quem já tinha visto milagres ali e o som das mãos unidas em súplica. O pastor impôs as mãos sobre a cabeça de Maria e começou a clamar: Senhor, o inimigo quis roubar a vida desta serva, mas o Senhor é maior. Em nome de Jesus, eu determino que esta doença saia agora mesmo do seu corpo. De repente, um calor intenso percorreu o corpo de Maria, como se uma corrente elétrica a atravessasse. Ela sentiu os dedos das mãos formigarem, depois os braços, as pernas. Era como se algo pesado estivesse sendo arrancado de dentro dela. Com lágrimas escorrendo, tentou se levantar, e para espanto de todos, a bengala caiu no chão. Glória a Deus! Gritou uma irmã. Ela está andando. Maria deu os primeiros passos sozinha, trêmula, mas firme. A igreja explodiu em louvor. Homens choravam, mulheres levantavam as mãos, crianças pulavam de alegria. É milagre! É milagre! Ecoava pelo salão. Os médicos não tinham explicação, os exames posteriores confirmaram. A doença havia desaparecido. Não havia rastro dela. Só restava a marca de um Deus que mais uma vez provara que sua palavra não volta vazia. Na semana seguinte, Maria voltou à igreja, desta vez, não para pedir, mas para testificar. Com a voz firme e os olhos brilhando, ela contou como Deus a tinha levantado do chão. Eu vim aqui para morrer, mas Jesus me deu vida. Se Ele fez por mim, pode fazer por você também. E assim a história de Maria se juntou às de tantos outros que naquele lugar sagrado, tinham encontrado não apenas cura para o corpo, mas renovação para a alma. Porque na CCB não era só uma igreja, era um hospital de almas, um refúgio para os quebrantados, um lugar onde Deus ainda escrevia histórias de vitórias sobre o impossível. E a cada culto, a cada oração, a cada vida transformada, a mensagem ficava mais clara: Deus não mudou, Ele ainda está no trono. E para quem crê, não há cadeia que não se quebre, não há doença que não se cure, não há vida que não seja restaurada. Naquela mesma noite, enquanto Maria ainda compartilhava seu testemunho, uma mulher chamada Ana, sentada nos fundos do templo, não conseguia conter as lágrimas. Ela tinha chegado ali arrastando não só o corpo frágil, mas uma dor que parecia não ter fim. Há 3 anos os médicos tinham dado o veredicto: câncer em estágio avançado. Não há mais o que fazer. As quimioterapias tinham enfraquecido seu corpo, as dores eram insuportáveis, e a esperança, a esperança ela havia deixado na porta do hospital, junto com a última receita médica. Mas algo na voz de Maria a cutucou por dentro. Aquela mulher falava com uma certeza que Ana não via há muito tempo. Se Ele fez por mim, pode fazer por você também. As palavras ecoavam em seu coração como um chamado. Ela se levantou tremendo, apoiada em uma bengala que mal conseguia sustentar seu peso. Os irmãos ao redor notaram seu esforço e, sem precisar de palavras, estenderam as mãos para ajudá-la a chegar até o altar. Quando Ana ajoelhou-se diante do pastor, não conseguiu dizer nada além de Senhor, se o Senhor quiser. Não terminou a frase. Não precisava. O pastor impôs as mãos sobre sua cabeça e começou a orar com uma autoridade que só vem de quem já viu Deus agir. Em nome de Jesus, esta doença sai agora. O sangue de Cristo tem poder para curar, para restaurar, para dar vida onde só havia morte. De repente, Ana sentiu algo estranho, uma espécie de calor percorrendo seu corpo, como se uma corrente elétrica dívida estivesse queimando cada célula doente. Ela abriu os olhos, assustada, e percebeu que não sentia mais a dor aguda que a acompanhava há meses. Levou a mão ao abdômen, onde o tumor era mais evidente e nada. Não havia mais o endurecimento, não havia mais a dor ao pressionar. Os irmãos ao redor começaram a louvar, alguns chorando, outros gritando glória a Deus. O pastor, com os olhos cheios de lágrimas, pediu que ela se levantasse. Ana tentou, ainda com medo, mas desta vez a bengala não foi necessária. Ela se pôs de pé, firme, como se nunca tivesse sido doente. O templo explodiu em alegria. Homens tiraram os paletós e os balançaram no ar, mulheres dançavam com os lenços brancos, crianças pulavam nos bancos. Era mais uma vitória, mais um milagre que não podia ser explicado pela medicina, mas só pela fé. Na semana seguinte, Ana voltou ao hospital para novos exames. Os médicos incrédulos compararam seus prontuários antigos com os novos. Isso não é possível, murmurava um deles, apontando para as imagens limpas, sem qualquer sinal da doença. Ana apenas sorria, segura de que não precisava explicar. Ela tinha um compromisso naquela noite, voltar à CCB para dar seu testemunho.
E assim, mais uma história de milhares se juntaria ao coro daqueles que, em meio às lutas, descobriram que Deus não só ouve, como age. Porque na Congrega Cristã no Brasil, não era só uma questão de ir à igreja. Era sobre encontrar um Deus que ainda hoje seca lágrimas, quebra correntes e escreve finais felizes onde o mundo só vê pontos finais. E a cada vida transformada, a mensagem se repetia ecoando pelos corações. Confia, Ele ainda faz milagres. O milagre que não terminou no hospital. Quando Ana subiu ao púlpito naquela noite, a igreja silenciou. Não eram apenas os olhares fixos nela, mas a presença de algo maior, como se o próprio ar respirasse esperança. Com voz firme mas emocionada, ela contou como, meses antes, os médicos haviam lhe dado um prazo, 3 meses no máximo. Como as dores a acordavam à noite e como, entre lágrimas, ela se ajoelhou no templo, não pedindo cura, mas força para aceitar. Se for tua vontade, Senhor, mas não me deixe sozinha. E então veio o silêncio. Não o vazio da derrota, mas o silêncio de quem espera. Até que numa manhã comum, ao acordar, Ana percebeu. A dor havia-se ido. Como um rio que secou de repente sem aviso. Os exames confirmaram o impossível. As metástases sumiram, os órgãos se regeneraram. Os médicos balbuciaram sobre remissão espontânea, mas ela sabia a verdade. Ao terminar seu testemunho, uma mulher na última fileira se levantou. Era Maria, diagnosticada com a mesma doença havia 1 semana. Seus olhos, antes opacos, agora brilhavam com uma faísca de fé. E se Deus também quiser me curar? Sussurrou. Ana estendeu a mão, não como quem oferece respostas, mas como quem aponta para alguém maior. Ele não muda. O que fez por mim pode fazer por você. A lição que ficou. O milagre de Ana não foi só a cura, foi a prova de que Deus não se limita a fórmulas. Às vezes, Ele age no clamor da meia-noite, outras, no silêncio de uma oração sem palavras. Mas sempre no tempo certo. O mundo chama de coincidência, o que a fé reconhece como providência. E a maior lição? Milagres não são exceções para quem crê, são lembretes de que mesmo quando a ciência diz não, Deus sussurra, espere. Eu ainda não acabei. Naquela noite, enquanto Ana abraçava Maria sob os olhares úmidos da congregação, uma verdade ecoou sem precisar de palavras. A fé não move montanhas. Ela move o coração daquele que criou as montanhas. E isso, sim, é um final que nunca termina.